Depois de quase 2 meses no ar, o meu vídeo de O Lado Sombrio do TikTok deu uma leve viralizada e, como eu prometi naquele vídeo, aqui está a parte 2 do Lado Sombrio do TikTok. Só lembrar pra vocês que esse canal aqui não é um canal de iceberg, tá? Esse não é o conteúdo que você encontra aqui com frequência, é só um especial que tem mais esporadicamente. Então se você estiver pensando em ficar por aqui, dá uma olhada no resto do conteúdo que eu garanto que você vai se divertir. É aquele conteúdo leve pra você ver ali enquanto come, ali, pra você não se sentir sozinho depois de um dia cansativo. Então seja mais do que bem-vindo se você gostar. Lembrando pra você que você pode comprar camisetas como essa do astronauta na Terra Tetraédrica, lá na loja. Você também pode comprar na Amazon com o meu link de afiliado, não te custa nada mais, você me ajuda muito. E também te lembrar que eu faço lives na Twitch, em twitch.tv/patrick08, esporadicamente aí durante a semana. E dia 3/4 começa mais uma temporada do meu RPG, Maré Alta Rotas Desconhecidas, que você não precisa ter assistido a primeira temporada pra assistir. Então vai na boa que você vai gostar. Mas se quiser ver a primeira temporada, aí fica um pouco mais confuso, tá? Mas metade tá no meu canal 2, metade tá no meu canal de lives, assim. É porque antes não existia o canal de lives, aí eu upei no canal 2 e agora existe o canal de lives, então tá meio bagunça, tá? Desculpa. Eu prometo passar um paninho, tipo assim, dar uma faxinada. Mas por enquanto tá assim. Diferentemente do vídeo anterior, que eu fiz num formato de iceberg, esse aqui eu não vou fazer desse jeito. É porque fica muito complicado classificar o que é uma coisa pior do que a outra, o que pode estar num canto e a outra não. Então, nesse vídeo aqui a gente vai fazer por categorias. Eu bati no microfone, perdão o microfone, desculpa. Vamos agrupar algumas coisas parecidas juntas para deixar tudo um pouco mais contextualizado e menos subjetivo. Nossa, isso é pior que aquilo. Mas eu achei aquilo pior. Deixar tudo mais organizado. Lembrando que esses vídeos são inspirados no canal do Tuve, um youtuber gringo. Porém, essa lista é minha. O que eu fiz foi assistir os vídeos deles e mais alguns outros vídeos que tem por aí e compilar as coisas que eu acho mais interessantes pro meu vídeo. Também é bom salientar que a maioria das coisas mais leves ficaram no primeiro vídeo, porque eu tinha feito esse esquema de iceberg, eu queria ter algumas coisas mais leves. Então, você se prepara que esse vídeo aqui vai ser hardcore, meu irmão. O bagulho vai ser hardcore. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Então, bora lá. Grupo 1. Estranho. Desafio da mosca. Essa foi uma trend um tanto quanto esquisita que teve no TikTok, principalmente lá fora, que envolvia você capturar uma mosca numa seringa de remédio, né? Uma ampola, tem gente que chama de ampola, não é? E você ir apertando a seringa a fim de asfixiar ou esmagar a mosca, que é bem errado, né? Aí essa galera politicamente correta é muito mimizenta, Não, cara, não é isso. Eu não ligo de você matar um inseto. Aliás, assim, eu gostaria que todos eles desaparecessem do planeta. Não tem coisa que eu odeio mais do que inseto. Só que chega a ser um pouco psicopático. Adjetivo de psicopata, eu imagino que seja psicopático. Você capturar um animal minúsculo, pequeno que nem uma mosca, você colocar ele numa câmara de tortura e lentamente gravar o que você tá fazendo e postar nas redes sociais pra chamar a atenção. Eu não sei se é de seu conhecimento, mas a maioria dos sádicos e dos serial killers começam torturando pequenos insetos e animais. Então eu só vou te deixar aí pra você pensar, tá? Jonathan Galindo. Se você quer entender por que o nome desse cara tá censurado, é porque a imagem deste homem que faz um cosplay horripilante de Pateta é fortemente associado ao desafio da Sua Mãe Azul, que eu também não vou citar o nome, tá? Os bots de detecção ali do YouTube, eles costumam ter algumas coisas que dá gatilho neles pra eles desmonetizarem os vídeos. E uma delas é esse desafio e o nome desse cara, sabe? O nome completo dele, por isso a gente vai chamar ele só de John, tá bom? Porque se trata, afinal, de conteúdos sensíveis que envolvem... Bom, porque caso você não saiba, o desafio da Sua Mãe Azul é um conteúdo um tanto quanto sensível que envolvia jovens ali, crianças e adolescentes, a fazerem desafios de eu tenho medo de falar essa palavra também por causa do YouTube, mas de automachucação, sabe? Vou usar uns termos errados aqui, mas que dá pra entender. Um negócio meio autodestrutivo e que o desafio final era você cometer o grande desvivimento. Mas já vamos deixar isso aqui mais do que claro que o John G ali, né, não tem nenhuma correlação com o desafio do mamífero aquático. Ele é apenas um cosplayer que teve sua imagem usurpada por esses caras, por essas pessoas perturbadas que decidiram que precisavam ter uma imagem, um rosto pro desafio. Na verdade, o nome dele nem é John. Na verdade, ele é um cosplayer cujo o nome nas redes sociais é Dusk Sen. Essas contas pegavam as imagens do Pateta do Dusk Sen e atormentavam por meio do TikTok e do Discord crianças e jovens ali, pré-adolescentes, adolescentes, para tentar fazer eles participarem do desafio do Cetáceo Celeste. Aliás, dá pra ir até mais além. Existem duas pessoas que fazem o cosplay de Pateta. Uma é o Dusk Sen e o outro era
era um TikToker ali do México que fez um cosplay de Pateta, meio imitando do Dusk Sen, pra fazer uma série de vídeos de estou sendo perseguido pelo Pateta do Mal. E também aí esse Pateta do Mal mexicano também foi usado como se fosse o tal do John, né, que é o Dusk, mas são duas pessoas totalmente diferentes e nenhuma delas se chama John e não tem nenhuma relação com o desafio, foram só pessoas que tiveram suas imagens usurpadas por esse grupo de pessoas, um tanto quanto perturbadas. Se você for uma criança e um jovem, você for contatado por qualquer tipo de pessoa desse tipo, relaxa, eles não têm como fazer nada contra você. Se você estiver passando por alguma situação difícil dessas, de pensar que talvez isso seja uma boa ideia, né, de praticar autodestruição, procura ajuda. Dancinhas no hospital. Eu queria mandar um salve, aliás, pro Kaneki, que comentou no outro vídeo isso aqui, né? Você pode ver aqui o comentário do Kaneki, que trouxe esse caso aí pra gente, provavelmente porque ele tava com fome, tava procurando uns vídeos de receita e achou esses vídeos sobre partes humanas, né? Isso foi uma piada de anime, se você nunca assistiu Tokyo Ghoul, ou se você nunca leu, você não vai entender e você vai me achar um idiota. Porém, continuemos com o vídeo. Karen Garcia, e sim, o nome dela é Karen, tinha que ser Karen, sempre é uma Karen, não é mesmo? Ou era, né, melhor dizendo, uma cirurgiã plástica que fazia TikToks de dancinha com partes de corpos humanos. Partes dos corpos dos seus pacientes, que ela fez operações estéticas. A lista de coisas incomuns que ela usava em suas dancinhas sobre cirurgias plásticas incluem pedaços de pele, gordura, mamas e outras coisas que ela removia durante os procedimentos. Ela, pelo menos, foi suspensa pelo Conselho Regional de Medicina e seus TikToks foram apagados da plataforma. Eu realmente não sei nem o que comentar disso, que eu acho bem nojento, assim. Eu cheguei a ver esses TikToks dela censurados e eu achei nojento, assim. Eu fiquei meio enojado só de ver censurado, então... sério, cai até a pressão falar dessas coisas, mano. Nossa, eu sou meio fraco pra isso. Porém, enquanto eu pesquisava sobre esse caso, né, eu encontrei um caso de agora, de 2022. Esse caso que chegou a viralizar é um TikTok da Stephanie Mecco. Eu imagino que por ter 2C seja Meto, né, tipo... Não sei o sobrenome, desculpa se eu falei seu nome errado. Esse vídeo de dancinha dela no TikTok viralizou por ela tá fazendo uma dancinha num quarto de hospital. Opa, grande coisa, né, um quarto de hospital. Acontece que atrás dela meio que tava a mãe dela, em coma. Muitos usuários, obviamente, apontaram, falando que era de extremo mau gosto, criticaram a menina. Mas esse aí é só a fim de curiosidade mesmo, não tem nenhuma repercussão legal, é só adolescente sendo idiota, né? Grupo 2. Corpos acidentais. Caso da maleta. Em 2020, um aplicativo ficou muito popular ali brevemente, teve uma fama repentina, chamado Randonáutica. Esse aplicativo, você configurava uma região onde você mora, assim, com um raio de distância, e ele te dava coordenadas aleatórias para você ir se aventurar nesse lugar. Parece uma ideia muito divertida se você mora num país de primeiro mundo seguro, com chance de você não morrer quando sai na rua, porém aqui no Brasil parece ser uma péssima ideia. Um grupo de adolescentes foi para uma certa coordenada que o aplicativo deu para elas, e levou elas para uma praia, aquelas praias de filme americano, sabe, cheia de pedrinha na orla, assim, que não é areia, é pedra, você anda, tem um pier e tal, muito legal, muito divertido, elas gravaram tudo, estão se divertindo lá, explorando o local, até que uma delas encontra uma maleta nessa praia. Elas alegam que a maleta está fedendo, né, então elas decidem abrir para ver o porquê essa maleta está fedendo, até que elas se deparam com um saco preto dentro da maleta, tomando quase todo o espaço dela. Elas rapidamente chamam a polícia, que confirmou o pior. Aquilo dentro do saco era o corpo de um homem de 27 anos. O homem havia sido baleado e a polícia conseguiu linkar esse caso com o de uma outra moça de 35 anos que também havia sido assassinada e o corpo desovado ali na mesma região, que era a namorada deste homem. A parte mais estranha é que, apesar de terem achado os dois corpos no mesmo local, com uma distância de 1 mês entre eles, ninguém encontrou o culpado até hoje. Nem tem ideia de quem pode ter sido. Zhao Qiumei. Zhao Qiumei era uma influenciadora asiática com mais de 100 mil seguidores. Uma das coisas que fez ela atrair tanta gente assim pra seguir ela era o fato que ela era uma garota, assim, uma mulher jovem, que era operadora de guindaste. É uma combinação bem estranha, exótica, né, que acaba cativando as pessoas e fazendo as pessoas ficarem curiosas sobre como é o dia a dia da pessoa, o que ela faz. Bom, ela costumava fazer lives enquanto estava operando o guindaste, né, tipo, respondendo umas perguntas, conversando enquanto operava e tudo mais. Acredito que pra passar o tempo deve ser um trabalho um tanto quanto tedioso. Mas um dia, durante uma de suas lives, ela tropeçou dentro da cabine do guindaste e despencou a uma altura de 50 metros. O telefone que estava fazendo a live stream dela caiu junto com ela, mas felizmente não dá pra ver nada, o telefone só gira no ar, você só consegue ver os movimentos de um telefone girando, né, tipo, bem rápido, e cai no chão encerrando a transmissão. Que descanse em paz. Bethany Martin. Em julho de 2021, Bethany Martin e uma amiga dela, menor de idade na época, encontraram o corpo de um homem em um cano de drenagem. Se você não sabe, alguns lugares possuem enormes canos de drenagem que servem para enxugar, para puxar a água quando chove, quando tem uma enchente, um alagamento, algum tipo de coisa, para fora da cidade. Eles ficam grandões, assim, saindo normalmente de uma colina a céu aberto, eles despejam em rio, esse tipo de coisa. Elas encontraram o corpo de um homem falecido num desses dutos, né, enquanto passeavam pela região, e decidiram se aproximar
pra dar uma olhada. Enquanto elas faziam isso, elas decidiram que seria uma ótima ideia gravar aquilo pra postar no Snapchat. Mas esse não é a pior parte do caso, tá? Ao chegar perto desse corpo, que depois a polícia descobriu que ele se desviveu, a Bethany decidiu roubar o colar que o cadáver estava vestindo. Depois, em alegações à polícia, ela disse que combinava com as roupas dela. Depois de furtar o colar do corpo, elas deixaram o cadáver lá sem avisar a polícia nem nada do tipo. Obviamente, a galera que tinha elas adicionadas no Snapchat contou pra polícia, elas foram detidas e tiveram ambas que pagar uma multa de $2.000 cada por roubo de cadáver e devolveram a joia pra família do corpo, né? Um respeito do caralho com a família da vítima. Eu, sinceramente, não sei quão burro tem que ser uma pessoa pra se gravar roubando alguma coisa. Ah não, eu sei sim. Grupo 3. A trend de roubar coisas da escola. Devil's Leaks, né, como foi conhecido, ganha sozinho uma categoria só pra ele, que é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Eu deixei ele de fora do vídeo original, porque todo mundo já falou sobre ele, né, já comentaram, vários canais fizeram um vídeo só sobre isso, então eu não vou entrar muito em detalhes, e eu acabei achando batido pro momento, né, mas muita gente comentou falando que queria ver eu falando desse caso, né, dessa trend, então cá estamos nós. A trend se popularizou em colégios norte-americanos, onde adolescentes roubavam coisas da escola pra levar pra casa, pra se mostrar. Quanto mais absurda a coisa que você roubou, mais divertido era. Tá, né? Isso é basicamente você assumir que você é um criminoso e ainda se orgulhar disso, mas tudo bem. A trend começou a tomar umas proporções meio idiotas. Ela antes tinha começado com, sei lá, grampeador, tesoura, caneta, às vezes uma caneca, um globo, alguma coisa assim. E foi tomando proporções cada vez maiores até chegar em pontos de roubarem extintores de incêndio, o que é muito perigoso, porque se tiver um incêndio na escola, você provavelmente vai morrer porque você roubou o extintor. Espelhos enormes dos banheiros, armários e até a privada do banheiro. Sim, a fodendo privada. Isso causou muitas escolas norte-americanas a entrarem em lockdown, né? E até removerem as portas de todos os ambientes, seja banheiros, salas de aula, e algumas simplesmente denunciando os alunos que roubaram para a polícia. Grupo 4. Eles gostam de crianças. Joe Rogan. O Joe Rogan, ele era um TikToker, né, norte-americano também, que fazia vídeos sendo politicamente correto, sendo guerreiro social. Ele viu um vídeo no TikTok onde a mulher usava um termo errado, sem querer, falou criado mudo, que é um termo que tá caindo em desuso, né? E aí ela falou, nossa, aqui eu deixei um copo de água no criado mudo. Ele fazia um vídeo inteiro falando, não, porque é muito errado você fazer isso, você tem que respeitar todas as meninas. Era esse o tipo de conteúdo do cara, era bem chato, na verdade, porque não ajudava muito, né? Você não conscientizava ninguém, você só mostrava o quão chato você era, então eu acho que essa é a pior maneira de você conscientizar alguém, mas mesmo assim ele tinha conseguido uma fanbase de mais de 4 milhões de seguidores. Em julho de 2021 surgiram várias acusações de múltiplos menores de idade de serem assediados pelo Joe Rogan. Ele usava os seus números nas plataformas, né, os seus números no TikTok, para se aproximar de menores de idade. Ele entrava nos grupos do Discord, do Zoom, porque tem bastante gente que usa o Zoom lá fora, né? E ele fazia várias coisas estranhas, por exemplo, mandar enquetes de BDSM para os adolescentes e as crianças ali, para descobrir quais eram os fetiches delas, né? Ele pedia pra eles fazerem e mandarem pra ele. Também surgiram prints dele convidando um garoto menor de idade pra ir pro quarto de hotel que ele tava hospedado, falando que ia comprar bebida pra ele, ia tratar ele bem, o que já é tudo muito suspeito. Mas até aí, prints e relatos podem ser falsos. Mas, assim que eles surgiram, instantaneamente, o Joe Rogan não tentou se defender. A primeira coisa que ele fez foi apagar todas as suas contas nas redes sociais o mais rápido possível. O que não te ajuda muito, né, amigo? Não te ajuda muito. Gemini. O Gemini era um TikToker, né, que se envolveu em muitas e muitas polêmicas. A primeira delas, que se tomou conhecimento, foi ele se registrar num site de conversa, ali, uma plataforma de conversa chamada Yubo, como um menor de idade, para poder conversar com outros menores de idade. Eu vi alguns vídeos sobre isso e até aí as pessoas falam que isso não é um crime. É errado, sim, é tipo contra as leis de serviço do site, mas não é um crime, né? Se você só tá conversando, não é um problema. Mas piora, né? Ainda em 2020, durante um evento de criadores de conteúdo, o Gemini entrou em contato com outra criadora de conteúdo que era uma garota de 15 anos na época e convidou ela para ir pro quarto de hotel dele, onde ele estava hospedado. A garota explicitamente manda uma mensagem para ele dizendo: cara, eu não tenho como ir, pois eu sou menor de idade, tenho 15 anos, não posso dirigir. Então o Gemini prosseguiu, né, com a investida dele e chamou um Uber pra garota. O resto da história você já sabe como funciona. Logo após as acusações, ele alegou que ele não tinha conhecimento disso, mas a garota mostra os prints da conversa e fala pra ele: ó, aqui ó, tá aqui a prova. Eu era menor de idade. Ainda é, na verdade, né, porque se a gente
gente tá em 2020, ela tem 17, ela ainda é menor de idade. Esse exposed rolou porque teve uma outra garota ali de 16 anos que fingiu estar com interesse nele pra ver se ele realmente ia fazer a mesma coisa, e o padrão se repetiu. A diferença é que ela fez só pelo bait mesmo, ela fez pra flagrar ele e postar nas redes sociais. No mesmo ano que essas acusações surgiram e foram expostas, surgiram diversos relatos de garotas da faculdade onde ele estudava, dizendo que ele costumava invadir o quarto delas de noite, quando elas estavam ausentes do quarto, e ficar sentado esperando elas voltarem, na esperança de que quando elas abrissem a porta, elas ficassem felizes com aquilo e quisessem se reproduzir com ele. Assim, amigo, muito sem palavras, sem palavras. Depois de algum tempo que ele tinha deletado todas as suas contas, ele surgiu de volta no Instagram. Agora não como Gemini, mas sim como Zer00. Agora sendo um perfil cristão que sempre fala de ensinamentos da Bíblia e como ele ama o Senhor. E esse tipo de coisa que todo criminoso faz depois de ser pego em flagrante. A parte bizarra é que tem muita gente apoiando ele, inclusive dando dinheiro mensal pra ele e comprando cameos, né? Tipo, mensagens personalizadas. Enquanto isso aqui, eu que sou uma pessoa honesta, né? Aparentemente, né? Provavelmente, você nunca sabe. Você não compra uma camiseta minha lá na loja, né, mano? Pô, só camiseta maneira e você não dá uma força. Incrível um negócio desse. Incrível. Grupo 6. Corpos e crimes reais. Sierra Housef e Aaron Guerrero. Esses dois aí que eu não vou nem ficar me arriscando falar o nome, porque são nomes do Texas ali, o cara de origem mexicana, eu não sei qual que é o jeito certo de pronunciar, não vou ficar desrespeitando como se pronuncia o nome das pessoas. Esses dois estavam namorando há algum tempo, né? E o pai da Sierra não aprovava o relacionamento dos dois, tá? Ele era totalmente contra. Na época ele tinha 18 anos, ela tinha 16, não é uma diferença muito gritante, é uma coisa até que normal, porém, ele não aprovava. E devido a isso, ambos decidiram matar o pai da garota. Torna tudo mais bizarro é que 3 dias depois eles postaram TikToks ali meio românticos, rindo, rolando, se abraçando, dizendo: terceiro dia após matar alguém. Enquanto estavam sendo procurados pela polícia, enquanto estavam foragidos. O pai da Sierra foi esfaqueado e depois os dois jovens atearam fogo no corpo dele. Após isso, eles deixaram o corpo na garagem, onde eles pegaram o carro do pai e fugiram. A justiça ela é extremamente lenta, então até o momento não saiu um veredito final, porém o garoto de 18 anos pode ser condenado à pena de morte e a garota de 16 à prisão perpétua. Joseph Jimenez. Em julho de 2021, um TikToker com mais de 1 milhão de seguidores, chamado Anthony Barajas. Por que tanta gente com nome hispânico eu não sei pronunciar? Anthony Barajas. Ele e mais uma amiga foram até o cinema assistir um filme numa sessão matutina. Por ser uma sessão matutina, o cinema tava bem vazio. Havia só eles dois, o tal do Joseph Jimenez, que é o nosso assunto, e mais 3 amigos do Joseph. No meio do filme, o Joseph levanta de repente e depois de um tempo volta pra sala mostrando para os amigos deles uma arma. Os amigos ficam preocupados assim e decidem levantar e sair andando. Eles ficaram desesperados esperando no estacionamento, assim, tipo, preocupados, não sabendo o que fazer, não sabiam se fugiam, contavam pra polícia, ou se esperavam o cara, até que em um certo momento eles veem o Joseph Jimenez correndo de fora do cinema, entrando no seu carro e indo embora, deixando os 3 pra trás. O Joseph Jimenez, ele foi até atrás do casal, sem que eles percebessem, sorrateiramente, e ele executou os dois com um tiro na cabeça, assim, na nuca, né, estilo execução. A garota, ela morreu na hora, mas o Anthony não teve tanta sorte, ele ficou hospitalizado por alguns dias, até que ele chegou a falecer. Quando capturado e interrogado, o Joseph Jimenez alegou que ele ouviu vozes. Sempre isso, sempre as vozes. Oh meu Deus, ó, os espíritos me disseram pra matar aqueles dois, porque assim ele estaria salvando o mundo. É, realmente o mundo precisava ser salvo de outra trend de dancinha, né? Muito bom, parabéns. Clary Miller. Em fevereiro de 2021, a TikToker de 14 anos, Clary Miller, que tinha na época 20 mil seguidores, matou a sua irmã de 19 anos, Ellen, que sofria de paralisia cerebral. Em torno da 1 da manhã, a polícia local recebeu uma ligação de uma garota desesperada, alegando que matou a própria irmã. Ao chegar no local, os policiais confirmaram isso e encontraram o corpo de Ellen com uma faca enfiada no pescoço. Quando eles chegaram na casa, a Clary estava com as mãos e a calça toda manchada de sangue, e a neve em volta dela também, como se ela tivesse desesperadamente tentado limpar as mãos ali, a roupa na neve, só fazendo espalhar mais e sujar tudo. Mas ela tava lá esperando a polícia chegar. Ela não ofereceu resistência nenhuma e conduziu os policiais até a cena do crime, onde ela chorava desesperadamente dizendo que assassinou a própria irmã. Até onde eu pude encontrar, ela foi julgada e condenada com um caso de insanidade. Então ela foi mandada ali pro reformatório psiquiátrico, onde, se tudo correr bem pra ela, ela vai ser liberada aos 21 anos de idade. Uma situação bem complicada. Flowers Don't Grow.
Em 2019, uma usuária do TikTok que se chama Taylor, na época ela não tinha esse @flowersdon'tgrow, estava grávida junto com seu namorado fazendo a última viagem antes da maternidade. Era um momento muito especial para ela tinha certeza ali que o cara finalmente ia pedir ela em casamento, e eles estavam ali se divertindo, então ela decidiu documentar toda a viagem. Ela gravou o caminho, a viagem, as trilhas que eles fizeram no camping onde eles foram, as flores que ela coletou, os lugares que ela visitou, um registro completo do local todo, incluindo mapas, o acampamento, como era, como que estava a barraca deles organizada, por onde eles passaram, tudo que eles fizeram, comeram. Ela registrou tudo, como se fosse um diário mesmo. No segundo dia desse acampamento, ali mais pro final do dia, a maioria dos campistas que estavam ali foram embora, e pelo menos ali na área onde eles estavam, né, na área do camping onde eles tinham armado ali o camping deles, ficaram só eles. Durante a noite eles ouviram uma enorme batida, né, na rodovia ali próxima, ficava cerca de uns meio quilômetro de onde eles estavam, e eles decidiram correr pra lá pra ajudar, né, caso tivesse acontecido alguma coisa. Pessoas muito responsáveis, eu diria. Felizmente, no acidente não houveram vítimas, e depois de uma breve ajuda e uma conversa com os policiais, ali eles puderam voltar pro camping. A Taylor queria ir no banheiro, então eles foram passar primeiro no local onde tinha os banheiros. No caminho de volta, eles se deparam com alguém correndo pelo mato com uma lanterna, né? Até aí, tudo bem, ele tava indo na direção dos banheiros também, eles até fizeram uma piada ali, nossa, ele realmente devia estar querendo usar o banheiro, hein? Só que assim que eles chegam no banheiro, essa figura recepciona eles com um sorriso meio estranho e diz, nossa, vocês são rápidos. Depois de um diálogo um tanto quanto desconfortável, esse estranho diz que ele estava se referindo à velocidade que o casal chegou no acidente, né? Como eles foram rápidos pra chegar lá. Eles continuaram uma conversa meio estranha, meio desconfortável. O então namorado da Taylor, que hoje é o marido dela, diz, a gente precisa voltar pro camping, porque a polícia vai vir pegar o nosso relato, né? Tipo, tudo mentira, ele só queria dar o fora dali. Conforme eles iam indo embora, o homem começou a seguir eles e começou a contar uma história esquisita sobre como ele tava fazendo trilha e que as flores rosnaram pra ele. Ele diz que flores não rosnam, daí o nome do @ dela, flowersdon'tgrow. E a Taylor percebe uma coisa estranha, ela percebe que aquele homem tá com uma faca. Assim que ela percebe isso, ela avisa pro namorado dela e eles correm desesperadamente em direção à estrada onde os policiais ainda estariam lá por causa do acidente e todo o resto. Eles chegam até o local, eles chegam desesperados pros policiais, contam o que estava acontecendo. Os policiais vão com eles e não conseguem encontrar esse homem, mas eles decidem escoltar eles para eles removerem todo o equipamento de camping deles e levam eles embora. Alguns anos depois que o bebê já tinha nascido, a Taylor decidiu criar o perfil flowersdon'tgrow no TikTok e fazer um vídeo contando a história dela. O vídeo viralizou na plataforma e por meio dessa viralização, alguns usuários entraram em contato com ela. Entre eles, um mandou uma foto do homem, do suspeito, que era James L. Jordan. O James L. Jordan, ele foi preso no mesmo acampamento que a Taylor estava 2 semanas depois dela ter ido embora. Ele havia esfaqueado e matado outro casal de campistas ali na mesma área. Porém, enquanto morria, o homem desse casal conseguiu mandar uma mensagem de socorro, né, uma ligação de emergência para a polícia, que chegou a tempo, felizmente, naquele local, e o Jordan foi preso em flagrante. E depois disso, vários outros usuários começaram a procurar sinais do Jordan nos vídeos postados pela Taylor no @flowersdon'tgrow. Inclusive, sinais por onde haviam passado pessoas, figuras misteriosas atrás ali, escondidas meio que na árvore, dando a entender que ele seguiu eles pelo caminho todo, por toda a aventura deles no primeiro dia, e que aquela história de flores não rosnam era porque a Taylor tinha o costume de coletar toda espécie de flor que ela via. Durante esses vídeos ela catalogou todas as flores que ela achou na trilha, né, e foi recolhendo, o que faz essa história ser muito mais perturbadora. Pelo menos uma coisa boa nessa lista de coisas bizarras do TikTok foi a ajuda a identificar um criminoso. Esse vai ser o nosso segundo vídeo, né, a parte 2 do lado sombrio do TikTok. Espero que você tenha se divertido, né, tenha matado a sua curiosidade em mais um desses vídeos. Esse foi o último vídeo desses aqui de O Lado Sombrio do TikTok. Eu não vou fazer mais nenhuma parte, então espero que você tenha se divertido. Se você é um criador de conteúdo, sinta-se à vontade para fazer sua própria lista, cria mais, coloca histórias que eu não contei. Eu acho que é legal, sim. E se você gostou de mim, se você gostou de passar esse tempo comigo, dá uma olhada no resto do conteúdo do canal. Aqui a ideia é sempre te trazer um sorrisinho, te trazer uma diversão, às vezes tem umas musiquinhas, então, por favor, esteja convidado para conhecer o resto do conteúdo. Também lembrando que esse tipo de vídeo especial ou vídeos de análise, reviews de filmes e animes acontecem esporadicamente, então não vai ser o último, mas provavelmente vai ser o último sobre TikTok. Espero que você tenha se divertido e eu vejo vocês numa próxima. Valeu, falou!